Pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso material, tá? Na aula passada nós falamos do ganho na compra vantajosa, mostramos um exemplo de em que situação que isso ocorre, tá? Bem como os lançamentos contábeis necessários para registrar essas transações. E, ao final, eu deixei um exercício para vocês fazerem em casa no decorrer da semana. E hoje nós estaríamos corrigindo esse exercício. Eu já coloquei a resolução dele no portal, mas estou gravando esse vídeo para melhor explicar a resolução desse exercício, mostrando o passo a passo, para aqueles que ainda continuam com algum tipo de dúvida. Então vamos ao exercício. O exercício é o seguinte: a Holding SA adquiriu em 1º de janeiro de X1 70% das ações do capital social da subsidiária SA pelo valor total de 180 mil. Ou seja, a holding, na condição de investidora, está comprando por 180 mil a importância de 70% do capital da subsidiária, que fica na condição de investida. Tá? O patrimônio líquido da subsidiária teve a seguinte evolução nos exercícios sociais de 20x1 e 20x2. Vamos verificar como se portou o capital, o patrimônio líquido, na realidade, da subsidiária. Saldo em 1º de janeiro de 20x1, 150 mil. Lucro apurado em 20x1, 10 mil. Dividendos declarados em 31 de 12 de X1 e pagos em... Aqui tem um erro de digitação, pessoal, mas é 10 de 2 de 20x2, tá? Então, o importante para a gente saber aqui é que é no período de X2 e o valor é 8 mil reais. Saldo em 31 de 12 de 20x1, 158 mil. Prejuízo apurado em 20x2, 5 mil. Saldo em 31 de 12 de 20x2, 147 mil. Vamos ver o que mais tem de informação. Em 1º de janeiro de 20x1, por ocasião da negociação da compra das ações, os seguintes ativos da subsidiária SA estavam com um valor justo diferente do valor contábil. Ou seja, o valor que estava contabilizado no balanço estava diferente do valor desses mesmos bens avaliados a valor justo, ou seja, o valor de mercado. Vamos ver aqui. O valor contábil, 68 mil, e o valor justo do estoque, 70 mil. Valor contábil das instalações, 55 mil, e o valor justo, 85 mil. Terrenos, 90 mil, valor contábil, 110, valor justo. Então nós temos aqui uma diferença entre o valor contábil e o valor justo na importância de 52 mil reais. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: os bens estavam escriturados na contabilidade com um valor menor do que eles realmente valem, avaliados a valor justo, que é o valor de mercado. Vamos ver se tem mais informações. Os estoques foram integralmente vendidos em 20x1. As instalações têm prazo de vida útil restante de 5 anos, tomando como base 1º de janeiro de 20x1. Os terrenos foram alienados, ou seja, vendidos em 31 de 12 de 20x2. Aí vem o que ele está pedindo no exercício. O ágio ou o ganho na compra vantajosa e efetue os lançamentos contábeis. Então o que o exercício está pedindo aqui é para você, através dos dados que foi dado, dos dados que foram fornecidos, melhor dizendo, para você verificar se houve um ágio ou se houve um ganho, tá? Bem como apurar esse devido valor e fazer a escrituração contábil de todos esses fatos e atos contábeis. Então vamos iniciar desde o comecinho lá, para interpretar se houve um ágio ou se houve um ganho.
Aqui está dizendo que pagou R$ 180.000, tá? Por 70% do capital da subsidiária. E o capital da subsidiária nessa mesma data correspondia ao valor de 150 mil. Então vamos ver se ele pagou mais ou menos do que estava escriturado em seu balanço, no balanço patrimonial da subsidiária. 150 mil, que é o valor do patrimônio líquido da subsidiária, vezes 70%, que é a participação que eu comprei, na situação de holding, né, 105 mil. Ou seja, 70% do capital da subsidiária, avaliado a valor contábil, equivale a 105 mil. E eu paguei 180 mil, né? Então, já é possível verificar que eu paguei mais do que esses ativos e passivos, né? O patrimônio que realmente valia, avaliado a valor contábil, né? Na importância de 75 mil. Então eu paguei 180 mil em algo que estava escriturado a 105 mil, ou seja, paguei mais 75 mil do que realmente valia avaliado a valor contábil, né? Só que essa informação ela não é única e a única informação necessária para que nós apuremos se houve um ágio ou se houve um ganho. Tudo indica que nessa situação ocorreu um ágio por conta de eu ter pago mais do que realmente valia, né? Só que tem o advento dos ativos que estavam escriturados com valor diferente do valor justo desses mesmos bens, né, desses mesmos bens. Vamos verificar aqui, mais para frente, né? Então vamos lá. Posteriormente, nós vamos ter que escriturar todos esses eventos aqui, ó. Tinha um saldo de 150 mil, a subsidiária, e em X1 apurou um lucro de 10 mil, né? Desses 10 mil, como ela apurou um lucro de 10 mil, ela declarou que ia pagar dividendos de 8 mil. Então, chegamos a um saldo em X1 de 152, que nada mais é do que os 150 mais 10 menos 8 que declarou. Então, o patrimônio líquido em X1 é 152 mil. Em X2 teve um prejuízo de 5 mil. Então seria o saldo anterior menos os 5 mil e dá os 147 mil. Isso nós vamos fazer o lançamento posteriormente, né? Porque se faz necessário apurar o devido ágio ou ganho, tá? Tudo indica que vai ser ágil. Aqui nós já vimos a diferença do valor justo do valor contábil de cada item, tá? As informações referentes a estoque, instalações e terrenos, que também vão influenciar no nosso lançamento. Mas nós vamos apurar, primeiramente, o ágio ou ganho. Então vamos lá. Cálculo do valor do ágio ou ganho. Primeiro nós temos que pegar o valor que foi pago nas ações por ocasião da compra das mesmas. 180 mil, né? Aí nós vamos comparar esse valor que nós pagamos com o valor que ele realmente vale avaliado a valor contábil. Valor contábil patrimonial proporcional ao montante adquirido das ações, ou seja, o patrimônio líquido da subsidiária em X1 era 150 mil. Se eu adquirir 70%, logo 105 mil. Que foi aquela conta que nós já fizemos para tentar verificar se houve ágio ou se houve ganho. Então chegamos no valor pago a maior em relação ao valor patrimonial das ações, 75 mil. Eu paguei 75 mil a mais do que ele realmente avaliado a valor contábil. Só que
existem bens que estão escriturados com valor diferente do seu valor justo, né? Então nós vamos apropriar na proporção da nossa participação essa diferença. Parcela atribuída a diferença entre o valor justo e o valor contábil dos ativos da subsidiária SA. Então os estoques estavam com a diferença de 2.000, né, entre o valor contábil e o valor justo. Na proporção de 70%, nós vamos apropriar 1.400. Instalações, 30.000 a diferença. Na proporção de 70%, 21.000. Terrenos, 20.000. Na proporção de 70%, 14.000. Então, se nós pegarmos o valor aqui que é da diferença entre o valor que nós pagamos e o valor proporcional ao patrimônio líquido da subsidiária, né, que é os 75.000, menos o valor que eu verifiquei aqui na proporção da minha participação dos ativos avaliados a valor justo quando comparado com o valor contábil, nós chegamos aqui ao ágio propriamente dito na aquisição do investimento. Então, o que nós podemos concluir com essa pequena análise aqui? Que apesar de nós pagarmos inicialmente, né, 75.000 reais a mais do que realmente valia quando levamos em consideração o valor patrimonial, essa diferença era grande dessa forma porque os ativos estavam contabilizados num valor menor do que eles realmente valiam, tá? Então, quando nós fizemos a apuração dessa diferença e nos apropriamos na proporção da nossa participação, nós diminuímos essa diferença de 75.000 para 38.600, né? E essa apuração aqui, essa segregação aqui, ela deve ser contabilizada na ocasião da compra das ações, tá? Nós vamos ver os lançamentos contábeis disso. Então vamos lá. Esse lançamento aqui é o lançamento por ocasião da compra das ações, tá? Como nós estamos falando de MEP, que é o método de equivalência patrimonial, todo investimento avaliado pelo MEP, a participação é contabilizada na conta investimentos, que é uma conta do ativo não circulante, né? Nós sabemos que o ativo não circulante basicamente é dividido em 4 subgrupos, né, que é realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Então ela vai ficar naquele subgrupo chamado investimento. Valor patrimonial. Esse valor patrimonial aqui de 105.000 nada mais é que esse valor que nós encontramos aqui em cima, que é o valor proporcional, né, que é o 70%, do patrimônio líquido da subsidiária avaliado ao valor contábil, que é o que ela tinha no balanço patrimonial dela lá. 70% dá 105. Então nós reconhecemos esse 105 como sendo o valor patrimonial. Abaixo dessa conta vai estar contabilizado a diferença apurada na avaliação dos ativos, tá? Por os ativos estarem sendo contabilizados na subsidiária por um valor menor do que eles realmente valiam, aí nós criamos uma conta chamada mais-valia e o nome da conta que estava sendo contabilizada a valor menor. Então nós temos aqui o mais-valia estoque, mais-valia instalações, mais-valia terrenos, né? Na proporção da minha participação. E o ágio que eu apurei na conta anterior de 38.600. Se nós somarmos todos esses débitos aqui, vamos chegar ao total de 180.000, que nada mais é que o valor que eu paguei por ocasião da aquisição, que creditou disponíveis, né? Então todos esses débitos equivalem a 180.000, que é o valor que eu paguei, né, na ocasião da minha aquisição das ações, tá?
Então esses são os lançamentos e a segregação que se deve ser feita na ocasião da compra, já com ágio, ou se fosse o ganho também apurado. E essa conta aqui, mais-valia, está contabilizada dessa forma por conta de os ativos estarem, por conta dos ativos estarem contabilizados na subsidiária no valor menor do que eles realmente valem. Mas pode acontecer também, que nós vimos também na aula anterior, dos ativos estarem contabilizados no valor superior ao que eles realmente valem, avaliados a valor justo. Aí nós teríamos aqui a situação do menos-valia. Menos-valia estoque, por exemplo, e ele estaria não a débito, mas a crédito. Nesse caso, como é o menos-valia, é o mais-valia, né? Então ele fica a débito aqui. Nós já contabilizamos a situação da aquisição das ações, agora nós temos que contabilizar aqueles eventos iniciais que foram dados no exercício, que são esses daqui. Ó. Temos que contabilizar o lucro apurado na subsidiária, os dividendos declarados, depois os dividendos pagos ou recebidos, no caso, né, que nós estamos contabilizando a holding, depois o prejuízo apurado, né? Não nos esquecendo de contabilizar essas situações aqui, das instalações, dos estoques e do terreno. Vamos ver lá como é que fica isso. Primeiro, nós vamos contabilizar os eventos de X1, né, que foi o ano da aquisição das ações. Naquele ano, a subsidiária apurou um lucro de 10 mil reais, né? Então, por ser MEP, eu tenho que apropriar esse lucro na proporção da minha participação na minha demonstração. Então, como é que fica isso? Investimento, débito investimento subsidiária, que é uma conta patrimonial investimento, né? 10 mil vezes 70%, 7 mil, débito. E o crédito é uma receita de equivalência patrimonial, que é uma conta de resultado, 7 mil. Pelo registro da parcela proporcional do lucro apurado na sociedade investida, que é a subsidiária SA. Por ela ter apurado um lucro de 10 mil, ela declarou que vai pagar dividendos de 8 mil, né? Só que ela no primeiro momento, que é X1, ela só declarou que vai pagar dividendos de 8 mil. Então eu vou contabilizar isso como dividendos a receber. Então, débito, dividendos a receber, né, na proporção da minha participação, que é 5.600, e o crédito, como reza a regra do MEP, né, quando você declara dividendos, quando a subsidiária declara dividendos, esses dividendos eles entram como um crédito, né, como uma diminuição do meu investimento, para que não haja uma duplicidade de valores, né? Porque já que eu aqui reconheci o lucro, né? Então, se eu fizesse de novo aqui débito e investimento, eu estaria duplicando o valor que eu já registrei aqui. Então, a regra do MEP rege que os dividendos declarados eles entram como um fator diminutivo dos investimentos da subsidiária. Por isso que nós debitamos aqui dividendos a receber e creditamos investimento em subsidiária, que é a mesma conta aqui, tá? Pelo registro dos dividendos. O que mais nós tivemos de lançamentos de fatos ou atos contábeis em X1? Beleza. Despesa e instalação. Então nós apuramos lá uma diferença de 21 mil, né, na minha proporção, né, das instalações, que é essa daqui, vou voltar lá para vocês verem novamente. 21 mil reais de diferença na minha proporção, né, das instalações. Quando eu faço a apuração do mais-valia, eu posso me apropriar desses valores à medida que eles forem sendo realizados. Ou seja,
Temos o enunciado lá anteriormente a seguinte informação: os estoques foram integralmente vendidos em X1. Então toda aquela apuração que eu verifiquei da diferença entre o valor contábil e o valor justo na proporção da minha participação, eu vou poder me apropriar dessa diferença em X1, que eu vou mostrar o lançamento. E as instalações, a mesma coisa, só que o enunciado fala que as instalações têm prazo de vida útil de 5 anos, tomando como base a data da aquisição das ações, né? Então eu vou pegar aquela diferença que eu apurei, dividir por 5, né? Já que são 5 anos, e a cada ano eu vou me apropriar do resultado dessa divisão, tá? Então vou mostrar também o lançamento. E os terrenos, eu iria poder só me apropriar dessa diferença apurada por ocasião da realização deles, ou seja, quando eu vender os terrenos. Então aqui ele está falando que eles foram vendidos em X2, então em X2 que eu vou fazer a apropriação dessa diferença apurada. Então vamos voltar aos lançamentos lá. Instalações. Era 5 anos de vida útil, né, que foi estipulada para esse bem. E a diferença apurada, de acordo com a minha participação, é de 21 mil. Dividindo 21 mil por 5 dá 4.200. Então em X1 eu vou poder me apropriar de 4.200, que entra como despesa, né, uma conta de resultado. Então 4.200. E o crédito vai ser investimento mais valia instalações. Ou seja, lá em X2, quando eu for verificar minha conta mais valia instalações, só um minutinho, que é essa conta aqui, ela tinha um débito de 21 mil, só que em X1 eu já apropriei na proporção de um ano, né? Então o saldo dela vai estar 21 menos o valor que eu já apropriei, que foi de 4.200. Então, quando passar os 5 anos, aquela conta já não vai mais existir. E vamos nos apropriar agora do valor dos estoques, porque no exercício ele fala que os estoques foram integralmente vendidos em X1, ou seja, ele já se realizou. Se ele já se realizou, eu posso me apropriar dessa diferença apurada na sua totalidade. Então era 1.400 a diferença, então despesa estoque, uma conta de resultado, e o crédito vai ser 1.400 investimento mais valia estoque. Um crédito de 1.400 significa dizer que em X2 não vai mais existir essa conta mais valia estoques, porque tinha um débito aqui, eu estou fazendo um crédito lá de 1.400, então não vai mais existir essa conta. Em X1, são esses os lançamentos que eu vou fazer, tá? Agora vamos para X2. Bom, a subsidiária declarou dividendos em X1 e só pagou em X2, né? Então, ela pagou R$8.000. Na proporção da minha participação, eu vou reconhecer os 5.600, que foram os 5.600 que eu já havia reconhecido aqui em dividendos a receber, em X1. Então eu vou debitar disponíveis, porque está entrando no meu caixa, no meu banco, né? E vou creditar dividendos a receber em 5.600. Recebi os dividendos. Em X2, a subsidiária apurou um prejuízo de R$5.000, né? Então eu também vou me apropriar desse prejuízo apurado, né? Como regra do MEP, e na proporção da minha participação. R$5.000 vezes 70%, 3.500. Então despesa de equivalência patrimonial, que é uma conta de resultado, e o crédito investimento, que é aquela minha conta patrimonial registrada lá no ativo não circulante, R$3.500. Vou fazer mais uma apropriação da despesa, da diferença apurada entre o valor justo e o valor contábil da minha
da minha conta instalações, né? Já fiz em X1, vou fazer em X2, faltam mais 3 anos agora para fazer. Então, débito em despesa com instalações 4.200 e crédito em investimento mais-valia instalações 4.200. E o último lançamento é por conta da alienação dos terrenos. Então, se eu estou alienando, ou seja, estou vendendo os terrenos, eu estou realizando aquele bem. Se eu estou realizando aquele bem, eu posso me apropriar da diferença apurada, na sua totalidade. Então, despesa com terrenos, com a conta de resultado, 14 mil. E o crédito, investimento, mais-valia terrenos, 14 mil. De modo que, em X3, se houvesse X3, não teria mais a conta mais-valia estoques por conta de em X1 eu ter tido vendido todos os estoques. Já não iria ter mais a conta terrenos, porque eu vendi em X2, né? Então, como eu fiz um crédito de 14 mil lá, não ia ter mais esses 14 mil aqui. E o mais-valia instalações iria ter o valor correspondente a 21 mil menos os 4.200 de cada ano que eu já me apropriei. Então foram 2 anos que eu me apropriei lá. Então, pessoal, os lançamentos são esses, tá? Eu estou disponível no portal para qualquer dúvida. Tem o questionário de frequência lá, respondam alguma dúvida no entendimento, na matéria. Vocês podem entrar em contato comigo via portal, tá? E na próxima aula, nós já vamos entrar no material novo. Nós vamos entrar em consolidação das demonstrações, tá? Então, refaça um exercício, reveja o material. Qualquer situação, qualquer dúvida, podem me mandar mensagem no portal, tá? Que eu estou de prontidão justamente para atender a necessidade de vocês, tá bom? Então, boa noite e muito obrigado pela atenção de vocês. Abraço.